Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui chegando para falar do nosso Liderança Assistida pelos Cavalos. Nosso tema de hoje, nós vamos falar de fluidez e timing. Timing, nós vamos ver hoje a importância do timing, né, na nossa vida, tanto profissional como pessoal. Sabe aquele esquema de quando a gente conhece alguém... Quem conhece alguém aqui que tem o tempo dele no tempo certo, se a pessoa tá... Sabe quando, assim, tá todo mundo falando de um assunto, ele tá em outro, né? Ou quer ver um exemplo mais básico ainda, né, pra gente falar? Se a gente... falar dos animais, por exemplo, né? Você vê um cachorro fazendo uma coisinha errada, dali 2, 3 minutos você vai tentar coibir ou ensinar ou dar uma devolutiva negativa para ele. Já não tem mais efeito, né? Já não vai surtir o efeito desejado. O Albuquerque está chegando, acabei de chamar ele aqui na nossa live e a gente vai dar continuidade ao nosso tema. Muito boa tarde, Gabriel. Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde, Walter. Tudo bom? Como é que estão as coisas? Tudo em ordem. Por aí. Tudo em paz. Graças a Deus, tudo em paz. Olha só que cenário lindo que eu tô aqui hoje, ó. Bonito, que pôr hein? do sol maravilhoso que nós vamos ter. Olha que maravilha de lugar. Hoje nós estamos aqui na sede do Clã Areias. Transmitindo diretamente do sítio Boa Vista. Bonito, então, hein? Bonito, né? Estamos aqui, então, especialmente para levar para o pessoal um pouquinho mais do nosso Liderança Assistida pelos Cavalos. Hoje falando de timing e fluidez e da importância destas competências no nosso dia a dia, na vida pessoal, na vida profissional. Bem-vinda, Ana Guima. Aninha Guima. Olha ela aí. Não me abandone. Essa é ponta firme, né, Gabriel? Tá firme aí. Estou agradecendo aqui o pessoal então que acompanha a gente, quem está disponível agora. Quem tiver no trabalho vai poder ver depois a gravação dessa live no meu IGTV. O Gabriel também vai compartilhar. Vai estar dentro do Transformando Pessoas, né, da pasta Transformar Pessoas. E a gente tem, dentro do possível, gravado os nossos bate-papos aqui. Então hoje é um bate-papo de amigos muito especial. Eu e o Gabriel estamos desenvolvendo um trabalho legal e bacana. Está saindo do forno cada vez mais azeitadinho, que é o Liderança Assistida pelos Cavalos, onde a gente trabalha as competências e o desenvolvimento pessoal de ser humano assistido pelos cavalos, né? E hoje nós vamos falar de timing e fluidez. Quer falar um pouquinho, Gabriel, do que é o nosso tema? Só para corrigir uma informação que a gente passou na live passada, era a quarta live, hoje já é a quinta live. Que uma não gravou. Porque uma delas deu problema na gravação. Então eu contei pelas gravadas. Tá? E comunicar também que a gente já está prestes aí a fazer o lançamento, né? Então a gente já está aí na boca de lançar. As coisas estão mais tranquilas agora, né? Então está no momento aí da gente lançar o treinamento. Então, Walter, importante a gente falar, hein, Gabriel, que o Liderança Assistida pelos Cavalos já é uma realidade, e para quem ainda se preocupa muito, e com razão, em relação a distanciamento, uso de máscaras, todas as normativas, o CTE recebeu agora o selo de turismo seguro. Então é uma certificação de que nós trabalhamos de uma forma assertiva em relação à contenção do coronavírus, e já estamos habilitados a continuar com os nossos treinamentos. Então, mesmo assim, nossos treinamentos são limitados a 10 pessoas, não mais 30 pessoas ou mais. Nós estamos limitando os nossos treinamentos a 10 pessoas, combinei isso com o Gabriel, em detrimento do que nós estamos vivendo hoje nesse cenário de pandemia. E isso faz com que seja mais ainda quase que particular
né, o trabalho que nós vamos desenvolver aqui. Né, Gabriel? Bem específico, né? E vai ter toda a tranquilidade aí do distanciamento, de todos os cuidados que a gente ainda precisa ter, né? Então, vamos lá. Inês Paula. Falando de time, né? Muitas pessoas não entendem muito bem por que o time é importante, né? Ah, vou ver amanhã, deixa para amanhã. Então, aquela procrastinação, né? O que é a procrastinação? Deixar para amanhã já é uma forma da pessoa não perceber o time, né? Quer dizer, tem coisas que a pessoa tem que tomar a decisão hoje, tem coisas que a pessoa precisa fazer hoje, e aí ela já deixa para amanhã. Aí amanhã já deixa para depois de amanhã, e assim vai, né? Então, tudo que envolve decisões tem que ter um time, qualquer que seja, não só profissional, pessoal, investimento, né? E nós temos que ter muito cuidado para não decidirmos nem muito rápido, nem demorar muito a decidir, né? A empresa ela não pode esperar muito uma decisão. A gente também não pode tomar uma decisão precipitada, né? Em que a gente não tem as informações mínimas necessárias para essa tomada de decisão. Então, é muito importante a gente entender isso. Exemplo claro, são decisões de fazer um investimento. Então, se você vai fazer um investimento, vamos pensar em comprar uma ação ou vender uma ação, ou você tomou a decisão hoje, amanhã já pode estar no outro preço. Você tomou a decisão de vender hoje, amanhã ela pode estar no outro preço. E você tomar a decisão tardia, fazer você perder dinheiro. Isso também funciona para imóveis, né? Terreno, viagens, fazenda, né, Gabriel? Viagem. Né? Então, você tem uma oportunidade ali, uma oferta, e você, vou pensar um pouquinho. Quando você acabou de pensar um pouquinho, a oferta foi embora. Né? Uma negociação muito longa, né, de imóvel, de terreno, vai cansando, vai dando espaço porque o vendedor, olha como é interessante, né? Você está fazendo um investimento, adquirindo um bem, e a pessoa está querendo vender aquele bem. Só que se você demora muito, aquela enrolação, aquela negociação muito longa, a outra pessoa pode desistir. E aí você perde uma oportunidade. Então, vocês veem, o time é importante em tudo, né, Walter? E é um trabalho, Gabriel, ao meu ver, diário, sabe? Porque é um hábito. Então eu vejo muitas vezes que é realmente uma competência a ser desenvolvida, porque não é uma matéria a ser ensinada, sabe? Vou pegar um exemplo, por exemplo, dirigindo o carro. Você tem que tomar as suas decisões quase que no seu cérebro reptiliano, porque você tem que decidir para que lado você vira, se você freia ou não freia, se você acelera ou não. Então, se você ficar pensando muito, poxa, imagina, eu vou virar para a direita ou para a esquerda? Já bateu. Quem decide é o subconsciente, né? É subconsciente. Então é uma coisa assim, e aí entra o cavalo nesse treinamento, tá? Mais uma vez, a gente baseado, né, no processo de doma sem violência, que é o que a gente utiliza aqui no Centro EcoQuest CTE, a gente desenvolve essa habilidade de tomada de decisões mais assertivas e quase que como um hábito bom. Porque assim, como o Gabriel está colocando, né, se você deixa as suas decisões na gaveta para uma tomada de decisão mais tarde, o cenário já mudou. Hoje, o mundo muda muito mais rápido do que a gente imagina. Os melhores CEOs, dirigentes, que já haviam, né, se consagrado no nosso planeta aí, não planejaram o tal do Covid-19. Então, até uma semana antes disso acontecer, ninguém tinha planejado o que ia acontecer na nossa economia, na nossa política, na nossa sociedade como um todo. Então, as pessoas têm que ter mais habilidades, né, desenvolvidas para se adaptar ao novo. Né? A pessoa tem que estar mais preparada para ter jogo de cintura para uma tomada de decisão mais rápida. Então, você imagina você na frente de um animal de meia tonelada, pelo menos, ou em média meia tonelada, e ficar lá em dúvida de que atitude você vai tomar com ele. Você está pondo a tua vida em risco e está ensinando errado ao cavalo. Então, nesse nosso processo, a gente, lógico que vai munir as pessoas de informação, de ferramentas, das instruções todas de segurança, né? Mas é um trabalho, é uma dinâmica que a gente
a gente faz com que você desenvolva essa habilidade de tomada de decisão. E o que a gente fala de timing, gente, é timing e fluidez. O timing é uma coisa tão importante. Eu estava usando um exemplo, Gabriel, pouco antes de você entrar, uma pessoa condicionando um cachorro, por exemplo, né? O cachorro vai lá e faz uma coisa, uma atitude negativa. Aí depois de 1 ou 2 minutos que a pessoa vai dar uma ação, né, negativa, uma ação punitiva para ele. O cachorro já até esqueceu o que ele fez. E assim eu imagino que seja na vida, porque se você, tá bom, recebe lá um relatório de alguém, e dali um tempo você chama a pessoa para dar uma devolutiva, que nós vamos falar bastante hoje de devolutiva, para essa pessoa, mas num tempo que já passou aquilo, já foi uma tomada de decisão equivocada, né? Então aquilo já não tem o mesmo efeito que poderia ter. E muito assertivamente o Gabriel estava colocando aqui da importância de você ter agilidade, porque existe um tempo certo, nem antes nem depois, para a tomada de decisão. Se você demora muito na tomada de decisão, isso pode ser ruim. E se você toma uma decisão muito rápida, sem ter todas as informações que você precisa ou todas as variáveis que você precisa para aquela tomada de decisão, pode ser que não seja a melhor decisão tomada, né? Então é importante você ter o tempo certo, né, para a tomada de decisão e para a ação, né, Gabriel? Então, acho que a pandemia foi um exemplo muito claro, né? Então, eu vejo algumas empresas tiveram quedas de venda muito grandes, outras menos, outras quase não tiveram queda. Se a gente for analisar, muitas delas deixaram para tomar decisão tarde, não tomaram decisão, tomaram decisões erradas. E muitas delas tomaram a decisão bem rápido e decisões certas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Quando você está, principalmente numa crise, você tem que tomar uma decisão mais rápida, às vezes, do que você gostaria. Mas aí pode tomar decisão errada? Pode, mas aí você corrige. Porque se você demora muito a tomar a decisão, você não vai poder corrigir a decisão errada. Porque aí você já tomou a decisão muito lá na frente. Então, você vê, uma decisão demorada, né? O que ela pode acarretar para as empresas? Aumento de custo, de despesa, porque, né, não está entrando, só está saindo dinheiro. Pode acarretar em processos, né? Processos que você tem que mudar processo. Então, isso também vai gerar custo. As pessoas, né? Isso envolve as pessoas. Muitas pessoas aumentaram a sua produtividade, muitas diminuíram a sua produtividade, muitas conseguiram. Você vê os professores, né? Eu estava analisando os professores, eu estava vendo Santa Catarina. Santa Catarina, rapidamente, eles criaram todo um produto para todos os professores da rede estadual utilizar. Criaram um aplicativo, montaram um programa. Então, se você olhar, provavelmente, o ensino em Santa Catarina foi melhor ao longo da pandemia do que em outros estados, né? Então, você tem esse problema das pessoas, tem a rentabilidade do teu negócio, que está, às vezes, em risco, né? Você está caindo a rentabilidade e você está esperando, vamos dar mais um tempo, vai melhorar. Você tem que tomar decisão por números. Se não está melhorando, você tem que mudar. Desperdício, quantas empresas têm desperdício e vai deixando, né? O desperdício influencia o custo do teu produto. E hoje, se você tiver um produto com um custo mal definido, você não vai vender o teu produto. Clientes, você afeta o teu cliente. Fornecedores, então olha que cadeia é afetada quando você tem que tomar uma decisão. Então essa cadeia ela pode ser afetada de forma positiva ou de forma negativa, não é nem dependendo da decisão, é do tempo que você toma a decisão, é do timing. Que decisão errada todo mundo vai tomar, mas se você tomou rapidamente, você corrige. Agora, quando você toma a decisão lá na frente já foi errada, às vezes você não tem nem mais tempo de corrigir. Entendeu? E a importância do timing com a fluidez, né, Gabriel? Que você está falando, eu acho que isso é importante a gente colocar, porque, por exemplo, o Gabriel, antes da gente fazer a live, a gente estava batendo um papo justamente sobre isso. Ele falou da importância de, uma vez tomada a decisão, já partir para a ação e sustentar a decisão tomada. Lógico que essa decisão pode ser revisada conforme se transforma o cenário. Mas assim, se você tem um líder que toma a decisão você vai executar as ações baseadas na tomada de decisão dele, ele volta atrás para uma decisão B, aquilo vai truncando, né, os processos,
de forma a prejudicar o desempenho e o resultado, né? Então, isso a gente também fala, por isso que a gente fala de timing junto com fluidez. Fluidez é o equivalente à água mesmo, um rio, por exemplo, que flui até o mar, enfim, que vai encontrando os obstáculos e contornando, tá? Então, o timing diz respeito à assertividade na tomada de decisão e ação, né? Então, falar no momento certo, né? O momento da tomada. O momento, exato. E o paralelo que a gente faz no Liderança Assistida pelos Cavalos é exatamente no processo de comunicação. Esse lance do timing e da fluidez é intimamente ligado com a comunicação, né? Além da comunicação ter que ser clara, objetiva, ela tem o tempo certo de acontecer. Se você perde aquele momento de interagir, de idade evolutiva, de passar a instrução, né? De dar o andamento necessário para aquela atividade, você perdeu aquele timing e a fluidez é prejudicada. Aí o processo todo fica comprometido. E o resultado alcançado passa a ser outro, né? Então, são duas competências que não se ensinam em escola nem em faculdade, mas podem ser desenvolvidas, né? E aí, obviamente, isso depende do hábito que vai ser incluído na vida de cada um, né, Gabriel? Você pode até ter tomado a decisão no tempo certo, mas se você não tiver, né, o que a gente está falando de fluidez, então, ou seja, para que haja fluidez, precisa ter planejamento e implementação. Perfeito. Então, tem pessoas que não gostam de planejar, vão direto para a ação. Essas pessoas têm que tomar um pouco de cuidado, porque um mínimo de planejamento tem que ter. E tem pessoas que ficam planejando, revisando e não partem para a ação. Não sai do papel. Então, planejamento e implementação é fundamental para que uma decisão tenha fluidez, né? Uma outra coisa que eu vejo que às vezes acontece muito é que eu tomo uma decisão, mas eu não comunico para as pessoas envolvidas de forma clara. Não fica claro para as pessoas. E aí o que acontece? A fluidez vai ser lenta, vai travar, porque eu não estou sabendo muito bem o que eu tenho que fazer. Então eu vou fazendo como eu acho, né? E aí será que o que eu acho é o que está certo? Para quem está entrando agora, gente, a gente está falando de um treinamento que se chama Liderança Assistida pelos Cavalos. Estamos falando hoje das competências timing e fluidez. Tá? Só para quem entrou agora para saber, eu vi que algumas pessoas acabaram de entrar, para a gente não se perder aqui no fio da meada. E, Gabriel, aproveitando esse gancho seu, né, do timing e da reação e partir para ação, você sabia que até o cavalo planeja? Quando a gente entra num piquete do cavalo em liberdade, né? Você vê lá os cavalos pastando, vamos supor que você tenha lá 10 animais. Você tem pelo menos um cavalo que quando você entrar no piquete, vai levantar a cabeça, vai olhar para um lado, vai olhar para o outro. Você sabe o que ele está fazendo naquele momento? Se preparando para a decisão, né? Exatamente, ele está olhando para onde eu fujo se aquele predador vir para cima de mim. Você entendeu? Ele já está planejando a fuga dele. É sensacional, até na natureza a gente aprende isso, né? Não dá para você ficar ali aleatoriamente esperando ser predado, e a gente no dia a dia acho que tem que atuar dessa maneira, porque se todos nós atuarmos como tubarões, aí não vai ter peixe para todo mundo. Então, alguns são animais de fuga, outros não. Então, a gente tem que planejar, como o Gabriel está bem colocando aqui, então tem que ter o tempo do planejamento, que você passa o resto da vida planejando, você nunca vai pôr teu plano em ação, e revisão constante do teu plano, porque assim, os planejamentos vocês fazem num cenário que são congelados. Você pega aquele cenário e planeja. Amanhã o cenário já mudou, depois de amanhã o cenário já mudou. Né? Então você vê na natureza, vamos falar de uma coisa simples, os cavalos que precisam se alimentar e tomar água. Se você não tivesse eles confinados nos seus ranchos, se começa a esfriar, né, e o pasto amarelar e rarear, o que ele faz? Ele migra para onde você vai ter água fresca e pastagem verde. Mas isso ele não vai ficar esperando tudo branquear, porque nem toda manada conseguiria chegar na outra ponta. Então ele já planeja esse deslocamento da tropa com antecedência, de forma a manter todo mundo saudável e bem alimentado. E é assim que funciona. Então, Gabriel, deixa eu só aproveitar para agradecer. Hoje nós estamos sendo aqui patrocinados pela BCA, do João Vitor Areias, com 4G, para eu poder estar online aqui no sítio, porque no rancho é zona rural, então você sabe que a internet é meio complicada, mas está todo mundo me ouvindo bem, né? Tá tranquilo. Ah, beleza. Então hoje nós temos o patrocínio da João Vitor BCA, nosso parceiro aí, meu sobrinho. Agradeço aí também ao patrocínio, né? Imagina se o cavalo
não analisasse para onde ele iria fugir. Ele pode fugir para o lugar errado e aí, meu amigo, acabou, ele vai ser atacado. Sim, né? Sem dúvida. Então, sem dúvida. Voltando uma coisa que é muito importante, acho que em tudo, né? Muitas vezes as pessoas recebem uma missão, uma tarefa, e não está clara para ela. E aí ela vai fazer aquela ação, aquela tarefa pode fazer de forma errada. Então, quando se toma uma decisão, tem que estar muito clara para todo mundo qual é a estratégia, o que levou àquela decisão, qual é o plano de ação, quanto tempo nós temos. Isso tudo ele é fundamental para que uma decisão se realize de forma perfeita. E aquilo que você falou, eu gosto muito de falar o seguinte, depois que você tomou uma decisão, você tem que partir para a ação. Porque se você toma uma decisão e não parte para a ação, a sua cabeça começa a ficar pensando, mas, pô, será que é isso mesmo? Será que não tem outra coisa melhor? Será que aquela outra opção que eu pensei não é melhor? Então, eu falo de blindar Sim. a decisão. Então, você tomou uma decisão, Sim. blinda, não deixa nada mais ficar te afetando e vai para a ação. Quando você colocar aquela decisão em prática, aí sim você vai reavaliar, né? Vai coletar indicadores, vai pegar feedback do andamento para que você fale, olha, esse caminho não está muito legal não, tenho que desviar aqui. E para isso, a gente precisa também de uma coisa muito importante, que é a disciplina. Ou seja, é seguir aquele caminho sem procurar buscar atalhos. Né? Então, se você não tem disciplina, você vai parar, você vai buscar um atalho. Então, a disciplina e a perseverança é fundamental numa tomada de decisão. Oi. E nesse caso, você colocando e falando de projeto apenas, né? Por exemplo, você tomou uma decisão, aí partiu para o teu planejamento, né? E um projeto a ser executado, obviamente. Então, ao longo do processo, né, do andamento desse projeto, algumas coisas podem não vir a acontecer exatamente conforme foram desenhadas, conforme foi projetada. E nesse momento que a gente tende a desviar demais o nosso norte. Aí que eu concordo em gênero, número e grau com o Gabriel, que a gente tem que blindar essa decisão e fazer de tudo para não perder aquele objetivo de vista. Porque numa dessas ocorrências do meio do caminho que podem te desviar um pouquinho do foco principal, o tempo perdido e o desperdício de energia e de recursos, né, numa coisa que te tome lá a atenção, te desvia do objetivo principal. Né? E aí que entra essa coisa do timing e da fluidez, que a gente volta a falar, timing e fluidez. Timing é um tempo de decisão e a fluidez é você ir como um rio, né? sem parar, sem truncar, sem desviando dos obstáculos e seguindo o teu rumo ao objetivo que foi traçado. Né? Nesse sentido que a gente fala dessas competências. Então, o que significa a gente ser produtivo, aumentar a nossa produtividade? Né? É a gente fazer mais com menos recursos. E quais são os recursos que nós temos? É tempo, então a gente não pode perder muito tempo, né? É energia, como você falou, então a gente não pode gastar mais energia do que a gente deve, e é o dinheiro. Então esses três recursos, eles são fundamentais que a gente controle eles, né? E também tem outra alternativa, que é você não decidir nada, que é pior ainda. É uma tomada de decisão, então, sem dúvida. Né, tem pessoas que, puxa, meu Deus, foge, vai lá para debaixo da cama e não toma a decisão. Fica ali remoendo, o tempo vai passando, e ele não toma uma decisão que ele tem que tomar. Então, essa ainda é a pior decisão. Você tomou uma decisão que é a inércia, errada, né? É ruim, mas não tomar é pior ainda. Né? Então, imagina se o cavalo não toma decisão nenhuma. Ele fica ali travado. Acabou. Ele vai ser atacado. Já morreu. Agora, se ele vai para um lado, que talvez não foi o melhor, ele pode desviar para um outro. Agora, se ele ficou parado, acabou. Né? E o que acontece aqui no nosso processo, né, que a gente vê ligação com toda essa temática que o Gabriel vem trazendo, né, do mundo corporativo, né, do dia a dia de um líder, do dia a dia de uma pessoa que trabalha numa corporação, é que, por exemplo, a gente entra um ser humano e um cavalo dentro de um redondel. Né? Nosso processo todo é baseado na obtenção da confiança. E isso a gente faz com comunicação na linguagem do cavalo. Né? Então, a linguagem do cavalo é uma linguagem silenciosa, né? Como nós já falamos aqui em outras lives, é a linguagem do corpo. O corpo fala. Né? Porque se ele tivesse que relinchar na natureza o tempo inteiro, os lobos, os leões atacariam a manada
e já nem existiria cavalo. Então, até uma questão de sobrevivência dele, a comunicação é silenciosa. E o timing é tão importante quanto a assertividade do conteúdo da comunicação. Porque vamos colocar assim, para cada atitude positiva, uma ação positiva. Para cada atitude negativa, uma ação negativa. Então, se você perde o timing dessa ação, dessa atitude, dessa comunicação, a resposta que você obtém é adversa. Então, vai ser diferente do esperado, né? E comunicação, normalmente, uma linguagem se caracteriza com você, a cada oi, tudo bem? Você vai receber de volta um oi, tudo bem. E com o cavalo é a mesma coisa. Então, a cada sinal de olhar, a cada sinal de mão, gestual do corpo, a gente espera sempre a mesma resposta. Né? Apesar de chamarmos de linguagem, é um conjunto de sinais silenciosos. Mas se a gente perde o timing, sabe? Tem timing para que isso aconteça, tem um momento certo, né, da conjunção acontecer, o momento certo para o cavalo se afastar, enfim, aquela conexão que a gente busca para a obtenção da confiança não acontece. Né? Eu tô observando aqui, acabou de entrar o Maxano, o Láudio Nogues também. O Láudio é um baita líder também, Gabriel, e tem bastante conteúdo para passar para todo mundo. Também, ele tem feito. O Láudio é Mindful Coach. O Max também é. Então temos... Mindful Coach, Tem parceiros aí. Sim, tem bastante carga aí de conhecimento para passar para o pessoal. Bom, mais uma vez, para quem está entrando agora, a gente está falando hoje especificamente de um treinamento que a gente chama liderança assistida pelos cavalos, e as competências que estão sendo tratadas timing e fluidez. Nós estamos hoje passando um pouquinho por essas competências, que são as competências que a gente trabalha no nosso treinamento, né, no desenvolvimento humano e de equipes, para uma obtenção melhor de resultado. Então, eu tento trazer aqui um pouquinho do que é feito o trabalho através e assistido pelos cavalos, e o Gabriel já expressa na prática o que se vivencia e quais são os benefícios que encontra o resultado obtido já dentro de uma corporação ou para cada indivíduo, né? Para cada elemento de uma equipe ou para quem tiver o interesse de desenvolver as competências pessoais. Certo, Gabriel? Então, você falou depois a gente vai falar um pouquinho sobre devolutiva, né? Eu vou pegar um exemplo que é como tem que haver a devolutiva, é quase como se fosse uma devolutiva, mas que é muito importante nas empresas, que é o feedback, né? O feedback corretivo. Então, o que acontece no feedback? Ele não pode demorar muito, ele tem que ser imediato. Você viu que a pessoa fez algo, teve algum comportamento inadequado, você tem que conversar com essa pessoa rapidamente, né? Se ela teve um comportamento adequado, se ela fez algo, né, além daquilo que ela está fazendo, ou se ela fez algo muito bem feito, você também tem que ir lá e elogiar ela logo após acontecer. Não adianta você elogiar 3 meses, 6 meses depois, porque já perdeu a força. Da mesma forma, se você tem que corrigir algum comportamento inadequado, você não pode esperar 3, 4, 5 meses. Né? Porque Gabriel, Oi. Deixa eu só te interromper, porque senão eu vou perder o timing do pôr do sol aqui. Você continua falando, mas eu vou pôr a imagem do pôr do sol aqui, que está um espetáculo. Ó. Bom, é desleal a concorrência, né? Mas não é concorrência, estamos tomando. Então, o feedback, ele é comportamental e não pessoal. Então, a gente não precisa ter aquele negócio, puxa, vou dar o feedback hoje, não, deixa passar um tempo. Ele é comportamental, né? E você não está julgando a pessoa, você vai falar sobre um comportamento que ela teve recentemente, hoje, ontem, que pode ser positivo, você vai fazer um elogio, ou pode ser corretivo. Você vai ajudar essa pessoa a corrigir esse comportamento, né? Então, ela tem que ser também baseada em fatos específicos, e não subjetivo. E o objetivo dele desse feedback é de melhoria da pessoa, melhoria do time, né? Então, o feedback ou uma devolutiva de um teste, né, uma devolutiva de algo que você faça, ela tem que ser imediatamente após. Né? Então, vocês até vão porque se demora, né, Gabriel? Você deixa se desenrolar um pouquinho a problemática que se daria sem a tomada da sua decisão, né? Se você não dá aquela devolutiva imediata.
Eu vou fazer uma pesquisa de satisfação. Faço a pesquisa e aí passa mês, 2 meses, pô, acabou. Ela perde, quando você for fazer devolutiva, ela já perdeu credibilidade. Então as coisas têm que ter um time. Fez o levantamento, fez a pesquisa, já tabula, processa e já entra em contato com a empresa, com o time, e já passa o que foi identificado, né? Então, tudo você me deu uma ideia aqui, Gabriel, de a gente convidar quem já participou de processos aqui comigo, para a gente fazer uma live também com esses convidados. Isso, né? É legal. Para poder dar um feedback, um depoimento de como que é esse trabalho, porque é uma novidade, né? Relativa, é uma novidade relativa, porque já tem fora do país algumas pessoas que trabalham com isso. Aqui no Brasil ainda é novidade, e eu acredito que a gente sair desse modelo, né, PowerPoint, fechado numa salas, palestras motivacionais e tal. Então, a gente está trazendo algo novo e que mesmo para quem já tem habitualmente investido no desenvolvimento pessoal, vai ter ganhos, vai ter benefícios, é isso que o Gabriel está colocando, que a gente vai ter evolução pessoal, que é isso que a gente está propondo, né, Gabriel? E esse lance da devolutiva, por exemplo, o lance da devolutiva que o Gabriel está colocando em maestria, aconteceu uma ocorrência, aí depois já passou um tempo, já andou o trem e você vai passar a dar a devolutiva. O desastre já aconteceu, as ações já foram tomadas, algum sublíder já tomou a iniciativa de levantar a bandeira e jogar o processo adiante, fazer a coisa andar. Agora não vai ser a decisão tomada posteriori, né? Por isso que tem timing, certo, Gabriel? Perfeito. E o interessante é que no curso, nosso treinamento, ele vai ser muito prático, né? Então, a gente vai fazer as dinâmicas e é quase como uma devolutiva imediata. Após as dinâmicas, nós vamos debater a dinâmica, né? Nós vamos ouvir como é que foi o comportamento das pessoas, como é que elas se sentiram, o que elas aprenderam com aquilo, né? Nós vamos solucionar dúvidas que as pessoas... nós vamos solucionar dúvidas de coisas que as pessoas ficaram em dúvida. Poxa, aconteceu aquilo, mas eu não sei muito bem como é que eu posso resolver na minha vida, no dia a dia, como é que eu posso resolver isso no trabalho, como é que eu posso resolver isso na minha vida pessoal, eu esbarrei numa dificuldade, não consegui sair, como é que eu posso fazer para sair? E nós vamos estar ali, lado a lado, ajudando essas pessoas a isso, a entrar na jornada e a sair lá na frente na jornada, né? Não vai parar, não vai ser uma coisa truncada, né? Todas as dinâmicas que nós praticarmos, ela vai ter um final, né? Um final para todo mundo. Quem tiver mais dificuldade, nós vamos ajudar mais ainda. E claro que as outras pessoas que participarem também vão poder ajudar, né? Então, acho que esse aqui é o grande lance desse treinamento com essas dinâmicas em campo, né? Que as pessoas vão sentir. E cada um é único, né, Gabriel? Elas vão Cada treinamento é exclusivo e único, não existem dois iguais. Não tem. Ela vai sentir naquilo que ela teve dificuldade, ela vai sentir aquilo que foi bem. Ela mesma vai, putz, isso aqui eu não imaginava que eu ia fazer bem feito, fiz. Né? Putz, isso aqui eu achava que eu ia fazer bem feito, chegou na hora eu tive dificuldade. Então, tudo isso nós vamos poder estar trabalhando nesse treinamento, né? Agora, quem está ouvindo isso e acha que esse treinamento não é para liga lá na Globo, vai assistir alguma coisa, porque assim, a gente está falando para quem quer trabalhar desenvolvimento pessoal, para quem quer evoluir como profissional, para quem quer estar preparado para esse cenário que nós já estamos vivendo, que todos os dias é uma imensa novidade. Então, qualquer um que solta uma novidade em relação ao coronavírus, ou a bolsa, ou o que quer que seja, transforma o mundo inteiro, né? A notícia hoje chega antes pela internet do que pela TV, ou jornal, ou rádio, ou o que quer que seja, né? Até as pessoas. Então, hoje uma criança de 12, 13 anos tem muito mais acesso à informação do que tinha o imperador romano, sabe? No tempo dele. Então, tem que estar preparado para as mudanças, tem que estar treinado, tem que trabalhar as crenças limitantes, tem que desenvolver as competências pessoais, e é tudo isso que a gente está propondo com esse treinamento, com liderança assistida pelos cavalos. É muito importante isso que você está falando, porque o que acontece, né? A pandemia foi um negócio
triste, né? Está sendo triste, mas ela está trazendo muitas mudanças, né? Muitas pessoas falavam assim, treinamento só pode ser presencial dentro de uma sala de aula. Quantos treinamentos hoje as empresas estão contratando online, mas remoto? Que a gente nunca imaginava, né? Quantas ferramentas foram desenvolvidas para você fazer treinamento à distância e tornar o treinamento interativo? Várias ferramentas, né? São as que eles chamam de ferramentas ativas. Essas ferramentas nós vamos levar para o curso, né? Para que essa ferramenta faça com que o treinamento fique mais interativo. Vão ter ferramentas ali que a pessoa vai poder emitir opinião pelo celular, ela não vai precisar falar, ela vai entrar lá no celular, vai escolher uma alternativa, vai informar, vai falar uma frase e ninguém vai saber quem falou. Então, aquelas pessoas que são um pouco tímidas, que têm dificuldade de participar, de tirar dúvida, de fazer pergunta, de colocar a sua opinião, com essas ferramentas, elas podem ficar mais tranquilas, porque ninguém vai saber quem está respondendo. O que nós vamos ter, projetado num telão, numa televisão, onde for, é o resultado do que as pessoas responderam, percebeu? Então, isso vai também transformar os treinamentos. Aquelas pessoas que iam para um treinamento e não aproveitavam, vão passar a aproveitar melhor, porque vão poder se expor de uma forma que ela não vai se expor, né? Entendeu? Ela vai então tem tanta coisa, sem se né? expor. A cada live a gente descobre tanta coisa que a gente vai trabalhar, né, Gabriel? Você vê, são coisas que nem são diretamente ligadas ao nosso treinamento. Você pensar, falar em público, né? Expor as suas ideias em uma reunião, não é? Você impor um pouco do seu sistema, né? E saber se vender, até numa entrevista. Enfim, tem tantas... Você desenvolvendo as competências pessoais, tanta coisa é impactada na própria vida, né? E a gente está sempre tentando trazer para o lado corporativo, para o lado do trabalho, mas mais do que nunca para a vida dentro de casa. Porque o que a gente tem observado aí é muitos casais, muitas famílias que se amam, que se querem bem, mas quando se vê numa condição de confinamento, existem ali divergências, né? Existe ali uma overdose de convívio, não é isso? E as pessoas passam a dar valor para outras coisas, né? Então, você vê quanta gente que tem tanta posse. Teve até o exemplo do presidente lá do Santander, né, que, enfim, veio a falecer de Covid. Fala, poxa vida, nem todo o dinheiro do mundo pôde salvar, né? A filha dele parece que postou, pôde salvar o pai. Então, há hoje uma volta para os verdadeiros valores da vida, né? Família, amor, respeito, enfim, em detrimento a essa coisa do ganhar dinheiro a qualquer custo, né? Ninguém está falando que isso é ruim, mas os valores que nós buscamos e queremos passar, enfim, e estamos vivenciando com essa pandemia, são muito mais nobres do que eram antes dela. Então, por mais que seja triste, né, essa situação de confinamento obrigatório ou dessa preocupação toda que temos com a própria vida, porque por mais que nós queiramos voltar a trabalhar todo mundo ao normal, pessoas próximas morrem, e morrem por conta de Covid, então tá aí, é real, existe, né? E nós temos que viver com essa realidade. Só que quanto mais preparo tivermos, quanto mais desenvolvidas as competências pessoais, quanto mais habilidades cada um de nós tivermos, mais fácil a gente vai conviver com essas novas situações, com esses novos cenários, e mais soluções a gente vai estar apto a desenvolver, a tirar do papel, a pôr numa ação para que a coisa tome um rumo, né? Então, o que a gente propõe aqui é um treinamento que se chama liderança assistida pelos cavalos, que se aplica a quem já tem um cargo de liderança, ou a quem almeja um cargo de liderança, ou a quem pretende desenvolver simplesmente suas competências pessoais. E isso se aplica para a vida, não é só para o momento profissional da pessoa, vamos supor que já esteja bem situada, mas vai ser, no caso de pai, um melhor pai, se for filho, melhor filho, vai melhorar a pessoa como um todo, né? Então é isso que a gente se propõe aqui, a gente desenvolve as competências e, como o Gabriel colocou, a gente pega pela mão e vamos atravessar uma jornada aí de descoberta pessoal. E vai melhorar todas as dimensões, né? Que eu chamo de dimensão da nossa vida, né? Dimensão profissional, pessoal, espiritual,
né? Até a própria pessoal, então, familiar. Então, tudo isso são dimensões que a gente vive ao longo do nosso dia. E uma coisa que eu não falei, que eu queria, para fechar a tomada de decisão, é que nós já falamos em outras lives sobre o subconsciente, né? Sobre o cérebro racional e o cérebro reptiliano. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Isso vale tanto para a decisão profissional quanto pessoal. Quando é familiar, a gente tem que tomar mais cuidado ainda, porque tem que ter um equilíbrio na hora que você for analisar a decisão que você tem que tomar entre as coisas racionais e as coisas emocionais. Então, você tem que pôr no papel o que eu ganho se eu tomar a decisão A, o que eu perco se eu tomar a decisão A, o que eu ganho se eu tomar a decisão B, o que eu perco se eu tomar a decisão B. Que quando eu faço isso, eu trago o meu emocional para a mesa. Então, eu começo a sair um pouquinho, ou eu trago o meu racional para a mesa, eu começo a sair um pouquinho da decisão emocional. Imagina, você tomar uma decisão que envolve, às vezes, por exemplo, cortar alguma coisa do seu filho. Emocionalmente é muito difícil. Se você deixar o emocional tomar a decisão, você não vai tomar. Ela vai se arrastar. E aí o time passou. Então, toda decisão você tem que ter para equilibrar com o emocional. E, né, acho que isso acho que eu pulei de falar, queria ter falado, então era mais isso aí para a gente encerrar a tomada de decisão. Mas está em tempo, porque eu acho que equilíbrio, como a gente colocou nas últimas lives também, né, Gabriel, equilíbrio entre o racional e o emocional são bem-vindos, né, porque muitas vezes se você só tomar a decisão baseada na razão, né, você pode também ter uma decisão não tão assertiva. Eu acho que o equilíbrio, né, entre a razão e a emoção, como você bem colocou, de colocar a razão na mesa, né, e deixar a emoção um pouco de lado para fazer uma análise, porque é intrínseco do ser humano se deixar levar pela emoção, né? Então, volta ao nosso tema da live de hoje, que é o timing. Então, você tem que ter um tempo certo para essa tomada de decisão, para você organizar suas emoções e as variáveis que você precisa racionalmente avaliar e analisar para a tomada de decisão. Não é isso? É verdade, que às vezes o racional vai fazer você tomar uma decisão que o emocional não tomaria, né? E em alguns momentos o emocional vai ajudar você a tomar uma decisão que se você ficar só no racional, você também não tomaria. Então o equilíbrio ele é muito importante, né? A intuição, que muita gente fala, né? Mas eu tinha tido a intuição de fazer tal coisa e não fiz. A intuição a gente precisa ouvir ela um pouco. Importantíssimo. Né? Muito bem colocado. Porque a intuição ela é produto da nossa experiência de vida. Aquilo que a gente já vai adquirindo, que vai ficando na nossa mente inconsciente e que de repente ele vem, né? Como fosse aquele aviso, né? Cuidado, o copo vai cair, né? Cuidado que não sei o quê. E a gente às vezes não ouve, né? Essa nossa intuição. A gente tende a deixar de lado, né? Essa intuição, ou às vezes nem acreditar nela, talvez por conta até de uma imposição do meio, né? Dos anseios da própria empresa, da corporação, enfim, da sociedade como um todo, e você acaba deixando de lado escutar a si mesmo, né? E aí, mais uma vez, eu remonto ao processo, através e assistido pelos cavalos, porque além de você ter que ter esse timing, a fluidez, você tem que ouvir muito a si mesmo, né? Você tem que ter uma comunicação interna com você e ouvir a tua intuição, para você ter uma agilidade nas respostas, uma agilidade na sua comunicação, né? E que vai fazer com que a sua decisão rápida tenha uma comunicação imediata e assertiva, né? Assim, tudo isso é treinamento, tudo isso é uma mudança de hábito, né? E vamos colocar aqui hábito, eles podem ser hábitos bons ou hábitos ruins. Vamos dar um exemplo de hábito ruim, fumar, né? Um hábito ruim, comer demais, né? Então, hábitos bons, exercitar-se, né? Hábitos bons, tomar bastante água. Então, nós estamos falando de hábitos. Então, o que a gente está colocando aqui é que as atitudes que você tem no dia a dia dizem muito sobre você, né? E você, que eu digo, quem está aqui assistindo a nossa live.
E no nosso treinamento, a gente propõe uma evolução nessas atitudes, nesses hábitos, tá? Então, às vezes, como o Gabriel colocou, né, tudo que a gente viveu até aqui, tudo que a gente já sorriu ou chorou, sofreu ou não, enfim, ao longo da nossa vida, te faz desenvolver uma série de pensamentos que levam a hábitos, né, e que podem ser coisas que te seguram ou que te alavancam para frente. Então é isso que a gente, as que seguram, a gente ressignifica aqui e trabalha para frente, transformando em alavancas, né, para que você revise essas crenças, revise esses hábitos, né, e busque um encontro com você mesmo, para que são provocações que levam a reflexões e melhorias, né? Acho que é bem esse o enfoque do nosso treinamento. Né, Gabriel? Se alguém tiver algum ponto aí, algum assunto que queira colocar, né, alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade, né? Acho que ao longo da live toda pode ser feito isso, em todas as demais. Sem dúvida. Vou mais uma vez tentar colocar o nosso telefone aqui. Eu tenho, sempre que eu tento colocar para comentar aqui, eu tenho dificuldade, Gabriel. Aí, vou começar a colocar aqui meu telefone. E se quiser falar o seu também, Gabriel. Vê se eu coloco aqui. Vou pôr aqui meu WhatsApp. Walter Filho. Vou colocar o meu aqui. Isso. Maravilha. Vamos ver se eu consigo também. Vamos ver. Aí, deu certo. Nas boas-vindas aí, agradecer o pessoal todo que acompanha nosso trabalho, convidar vocês para virem aqui. Nós estamos aqui no Centro Equestre CTE, são 100 quilômetros de rodovia Fernão Dias, 100 quilômetros de São Paulo. Nós estamos a mais ou menos 100 quilômetros também de Campinas e região, e nós estamos a 80 quilômetros de Pouso Alegre. Então, super bem posicionado. A Aninha também colocou mais uma vez aí o telefone do Gabriel. Então, quem quiser tirar alguma dúvida, conversar a respeito, saber do treinamento, ou enfim, querer agendar uma sessão de coach, ou com o Gabriel, ou comigo, enfim, fiquem à vontade aí para entrar em contato, que a gente está à disposição de todo mundo. E quero agradecer mais uma vez a você, Gabriel, pelo tempo, pela disponibilidade, pela parceria. Convidar o pessoal aí a vir conhecer aqui nosso Centro Equestre. Para quem usa o Waze ou o Google Maps, é só digitar o nome do nosso estabelecimento, que é CTEE, Centro de Treinamento Equestre Extrema, que aí é guiado até o nosso portãozinho aqui. É uma viagem bem prazerosa, estamos longe de aglomeração, já temos o selo de turismo seguro, trabalhamos com passeios a cavalo, trabalhamos com passeios turísticos a cavalo, cursos de doma, cursos de ferrageamento e esse nosso treinamento em parceria com o Gabriel Albuquerque, que é o Liderança Assistida pelos Cavalos, que estamos trabalhando nessas lives e levando para vocês um pouco dessa novidade, que vai sair do forno breve. Já está, né, Gabriel? Já está. Já está. Só uns ajustezinhos aí finais e eu também queria te agradecer, né? Agradecer a todo mundo, agradecer essa oportunidade que nós tivemos de construir essa parceria, né? Eu estou muito motivado, muito animado, muito feliz por essa parceria. E eu tenho certeza que a gente vai ajudar muitas pessoas, consequentemente nós vamos ser ajudados. E na medida que a gente ajuda outras pessoas, a gente é ajudado. Quando a gente não ajuda outras pessoas, a gente não é ajudado. E o objetivo desse treinamento é realmente ajudar as pessoas a passarem por um processo de mudança, de transformação, né? Se tornarem uma pessoa melhor do que elas já são hoje, né? Ninguém está dizendo que as pessoas são ruins, elas podem melhorar cada vez mais. E é esse o nosso objetivo para esse treinamento. Ok? Então, quero dar um abraço aí para todos e a gente em breve teremos nova live. É isso aí. Só retomando um pouco da última, nós falamos na última para a pessoa não sofrer pelo que já passou, pelo passado, não ficar ancorado ao passado, né, Gabriel? E também não ficar sofrendo por ansiedade pelo futuro, mas sim dar o seu melhor naquele dia, né? Fazer o seu melhor com o que é possível, com o que ele tem de recursos naquele momento. Então, e isso não implica só de trabalho, né? Então é uma atenção que você dá para alguém que está falando com você na sua frente, né? Porque você às vezes está conversando com uma pessoa
isso de ser bem ligado à comunicação também, né? Você está falando com a pessoa e você está aqui prestando atenção em mais 20 coisas ao mesmo tempo, ou simplesmente olhando para o celular. Então, isso não é dar atenção ao seu tempo, né? Você está ali até negligenciando alguém que está na tua frente. Então, isso diz respeito à esposa, marido, filho, filha e cliente, né? Então, às vezes, por achar que o cliente que está na nossa frente já está ali conquistado, você deixa de dar tanta atenção para ele e passa a atender uma ligação de telefone, um texto de WhatsApp, né? E negligencia aquele atendimento para quem está na sua frente. Então, e você vê. é um bom tema para a gente também bater um papo, né, Gabriel? Então, se você falou da live passada, você vê como é que os temas eles se relacionam, né? Na live passada a gente falou de comunicação. Então, nós falamos da comunicação verbal, né? Da comunicação por palavras, né? Da comunicação, do tom de voz e da linguagem corporal. Então, tudo isso, quando você está na relação com o cavalo, ela é fundamental. Quando você está dando um feedback, quando você está comunicando uma decisão, também é muito importante. Imagina eu tomar uma decisão de risco, né? E demonstrar que eu estou com um medo enorme daquilo não dar certo. Eu posso falar, não, vai dar certo, vamos lá, mas se o meu corpo demonstrar que não vai dar, não adianta ter time, não adianta fluidez, não adianta nada, porque a comunicação não chegou de forma eficiente, entendeu? Então é muito legal. Quem não assistiu, ela tá lá no meu YouTube também, tá no IGTV, vale a pena, que foi uma live bem bacana. E a passada antes foi sobre crenças limitantes, não foi isso? Acho que foi sobre crenças. Também é uma live que está gravada, que foi muito boa também. As pessoas gostaram bastante e nos deram um bom feedback. Tá bom? Maravilha. Quanto tempo deu, Gabriel? Acabei não marcando aqui também. Está com 50 minutos. Então, tempo mais do que... Excedemos até o que a gente se propõe, que a gente pensa sempre em passar o conteúdo no menor tempo possível, mas com o maior número de informações de qualidade possível. Acho que, mais uma vez, missão cumprida, Gabriel. Certo? Vimos um pôr do sol espetacular. Entregamos mais uma vez uma live com conteúdo. Próxima quinta, eu e o Gabriel novamente aqui nesse mesmo espaço, nesse mesmo bate-canal, às 17 horas, com um novo tema surpresa. Bom, para quem ficou até agora, Gabriel, eu vou oferecer, quem me chamar lá no WhatsApp, o primeiro que chamar vai ganhar um passeio turístico aqui a cavalo na Serra da Mantiqueira, aqui no Centro Equestre CTE. Então, quem estava com a gente aqui até agora e tiver interesse, me chama lá no WhatsApp, esse 983315095, e você ganhou um passeio turístico a cavalo aqui no CTE. Posso concorrer? Posso concorrer? Claro que pode. É brincadeira. Então tá bom. Boa noite a todos, né? A Ana tá aí também, tá vendo? A Ana vai assistir. É isso aí, maravilha. Gente, então, obrigado, viu? Joia. Valeu, obrigado a todos. Bom final, boa semana aí. Abraço. Abraço.